Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais uma homilia diária. O Evangelho que vamos meditar hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. E assim deixemos que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. De início podemos perceber que Jesus, ele não para no chamado, mas ele envia depois. Mas não envia cada um por si, sozinhos, ele manda 2 a 2. E isso nos mostra que a missão ela nunca é individualista, pois o anúncio do reino ele não pode ser sustentado apenas em si mesmo. O discípulo ele precisa do outro ao lado para corrigir, para consolar, para sustentar, recordar os motivos pelos quais saíram em missão. E aí depois Jesus pede que não levem quase nada, nem dinheiro, nem sacola, nem pão, nenhuma reserva. Que levem somente o essencial. E isso não é imprudência, é uma pedagogia espiritual de Jesus. Com isso ele quer libertar os discípulos da falsa segurança. Quer que os discípulos aprendam que a missão não se apoia no excesso de garantias, mas na providência divina. Que o coração não se prenda aos recursos, mas à confiança. Hoje isso toca diretamente a nossa realidade. Vivemos num tempo de muita tecnologia, temos a internet, as redes sociais, transmissões, microfones, câmeras, iluminação. Tudo isso pode e deve ser usado para o bem do anúncio. Mas aqui eu percebo que existe um risco silencioso, que é quando começamos a confiar mais nos recursos do que no próprio Evangelho. Quando achamos que sem a estrutura, sem equipamento, sem plataforma, não dá para evangelizar. E então, se algo falha, o microfone não funciona, a transmissão cai, o projetor quebra, o anúncio parece travar junto. Jesus ele forma discípulos capazes de anunciar mesmo quando só tem a própria voz e a própria vida. Às vezes não haverá palco, não haverá som perfeito, não haverá visibilidade, haverá apenas você e alguém precisando ouvir. Isso não significa desprezar os meios. A igreja sempre soube usar os instrumentos do seu tempo, mas significa não se paralisar quando eles faltam, porque o centro nunca foi a estrutura, é Cristo. A força do anúncio não está no que carregamos na mochila, mas quem nós carregamos no coração e que caminha conosco. É preciso ir leve, e ir leve é uma forma concreta de fé. É caminhar sabendo que Deus já está à frente, e então Ele ensina como permanecer no lugar que nós estamos. Quando forem acolhidos, fiquem. Ou seja, criem vínculos, não vivam a fé como quem está sempre de passagem. Hoje há pessoas, por exemplo, que a cada domingo procuram uma igreja diferente. Às vezes em busca de novidades, às vezes fugindo de compromissos, às vezes evitando se envolver, até mesmo com medo de criar laços. Mas também existe aquelas que frequentam a mesma igreja há anos e ainda assim não são comunidade. Participam, mas não se integram, não caminham junto. Consomem celebrações, mas não constroem as relações. Não conhecem os irmãos na fé, não se deixam conhecer, não servem, não deixam ser servidos. Isso não é o que Jesus sonha para a igreja. A fé cristã nunca foi pensada para ser vivida em solidão. Ser igreja é pertencer, é partilhar a vida,
É rezar, é sofrer, é celebrar juntos. É saber que quando a tempestade chega, você não vai estar sozinho. Que alguém vai te ligar, que alguém vai rezar por você, que alguém vai te visitar, alguém vai chorar com você. A comunidade é remédio contra a fé individualista, esse individualismo que é tão pregado e vivido hoje no mundo moderno. Deus nos salva como povo, e a missão floresce quando criamos raízes. Depois, Jesus já vai responder uma pergunta que talvez pudesse surgir no coração dos discípulos. E quando não formos recebidos, quando não aceitarem o nosso anúncio? Jesus, ele não manda brigar, obrigar, não manda transformar a fé em agressividade, não manda humilhar quem pensa diferente. Isso vale também para os discursos de ódio contra outras religiões, inclusive contra outros cristãos. A intolerância não revela o rosto de Cristo, porque Jesus não gritou para vencer debates, ele não impôs a verdade à força. Jesus, ele acolhia, ele escutava, ele caminhava com as pessoas e ensinava não apenas com palavras, mas com a própria vida. E a vida de Jesus foi e continua sendo todo amor. O discípulo não defende Jesus atacando, ele defende Jesus vivendo como ele viveu, com firmeza na verdade, mas ternura no modo de amar, com clareza, com misericórdia, com convicção, mas com respeito. O Evangelho se anuncia mais pelo testemunho do que pela gritaria, mais pela coerência do que pela agressividade. O outro tem direito de aceitar ou não o seu anúncio, mas aí o discípulo precisa aprender a não carregar rancor e não se paralisar pela rejeição. Ele precisa seguir caminhando. Sacudir a poeira não é deixar que a dureza do outro endureça você, que a agressividade, a intolerância do outro não revele também em você as mesmas atitudes, mas que traga o amor que Deus colocou em você, em seu coração. E aí depois o Evangelho vai dizer que os discípulos expulsavam demônios, curavam doentes, ungiam com óleo, porque o anúncio do reino sempre vem acompanhado de libertação. É onde Jesus chega, algo precisa ser restaurado. Hoje a igreja celebra Santa Águeda, virgem e mártir, uma mulher que sem armas, sem proteção humana, sem poder político, testemunhou Cristo até o fim. Ela viveu exatamente o que o Evangelho proclama. Não se apoiou em garantias externas, recursos externos, mas numa fidelidade radical. Ela acolheu o chamado e, junto com o chamado, o envio para a missão. E uma pergunta que pode se levantar para nós poderia ser: onde Jesus está me enviando hoje? Talvez não para atravessar oceanos, mas para atravessar a rua, para não ir a grandes multidões, mas para ir a alguém que está dentro da sua própria casa, ou alguém que mora ao lado da sua casa. Talvez não para fazer discursos longos, mas para ter atitudes. E com que bagagem estou indo? Com medo, com controle, com rancor, com dureza? Ou com a leveza, a confiança e a disponibilidade que, de fato, a missão exige? Agora eu quero te convidar, meu irmão, a silenciar um pouco, a respirar profundamente. Coloque-se diante do Senhor que te chama pelo teu nome, mas também te envia. E reze comigo assim: Senhor Jesus, ensina-me a caminhar leve. Liberta-me da ansiedade por garantias. Arranca de mim a necessidade de controlar todas as coisas. Dai-me a coragem para anunciar com a vida. Quando não há recursos, quando não há garantias externas, que eu vá somente contigo em meu coração, nos meus lábios e nas minhas atitudes. Dai-me a humildade para permanecer onde sou acolhido, liberdade para seguir quando não me escutarem, que eu não carregue poeira da rejeição no coração, mas continue caminhando na paz. Como Santa Águeda,
Dai-me fidelidade nas provações e amor sem reservas. Envia-me, Senhor, mas vai comigo. Amém. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, grandioso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduza-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim me marcharé cantando por pueblos predicando lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.